E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos falar sobre essa que foi uma das melhores, na verdade, a melhor corrida da Fórmula 1. Nessa temporada, uma das melhores nos últimos 10 anos. A gente consegue citar poucas corridas melhores do que essa, porque teve de tudo, né? Teve chuva, teve posições se alternando de forma muito louca, teve um pódio extremamente psicodélico. A gente podia pedir mais o que nessa corrida? Acidente, safety car, chuva, disputas excelentes, história sendo escrita. Mais do que isso, a gente pode pedir o quê? Pro Ayrton Senna reencarnar e descer dos céus na pista. E ele o fez de fato também. Então isso você também não pode pedir. Sei lá, pra ficar mais louco do que isso é o Michael Schumacher aparecendo em público depois de 12 anos, de 11 anos, e dar a bandeirada final. É a única coisa que podia acontecer para deixar a corrida ainda melhor. E a gente precisa comentar sobre alguns pontos. Eu queria trazer para vocês algumas particularidades notáveis de alguns pilotos desse grid. E o primeiro deles vai ser ele, a lenda, um dos melhores de todos os tempos, indiscutivelmente, Oscar Piastri, tá? As ajudas que o Piastri deu para o Norris nessa temporada foram todas em vão. Não mudou nada, e se o Piastri não vence na Hungria por conta de jogo de equipe para ajudar o Norris, seria de fato muito triste, muito amargo ele não ter vencido na Hungria a primeira vez esse ano, porque de fato o Norris pipocou, como já era esperado, né? Assim, gente, pro Norris disputar um campeonato, ele precisa do melhor carro disparado, ele precisa da equipe dando ordens para que o companheiro ajude ele, independente de qualquer situação. Ele precisa de todas as condições favoráveis, não pode chover e ainda assim ele vai perder por 60 pontos. O Norris esse ano, ele nos mostrou e provou o meu ponto, tá? Eu já falei há um tempo atrás, faz uns 2 anos isso, quando a mídia britânica, Rosberg falava que ele era melhor do que o Russell, que o Norris, para ser campeão, ele precisaria de um carro muito dominante e ainda assim teria riscos de perder para o Verstappen, e perdeu, de fato. Não é um carro muito dominante, como a gente já viu em alguns outros, mas a real é que a real é que o verdadeiro potencial desse carro a gente não vai saber, tá? Porque o piloto que está pilotando ele é inconstante, é fraco, é inconsistente, e eu não falo dessa corrida, tá? Eu acho que o Norris perdeu o campeonato no Azerbaijão. Azerbaijão ele tinha que vencer tranquilo. E apesar dele largar do final, ainda deu uma sorte do Sainz e do Pérez darem 2 posições de graça a ele, mas ele devia ter aproveitado a oportunidade para abrir 10, 12 pontos para o Verstappen e não aproveitou. Independente de qualquer coisa, está no lugar na hora errada, não importa, ele deveria estar lá. E assim, a gente vai precisar comentar sobre o nosso querido Maximilian Verstappen, né? Talvez uma das melhores corridas de sua vida em rendimento. E você não viu o Verstappen comemorar tanto assim nos últimos anos. E hoje não, no domingo ele conseguiu finalmente fazer a corrida de sua vida e mostrou para todos nós que o campeonato nunca esteve em risco, tá? Não houve sequer uma disputa. Eu falei há uns vídeos atrás que disputa é essa que o cara tá 60 pontos na frente, faltando 10 corridas, 7 corridas. Nunca teve uma disputa pelo campeonato. E o Norris, o Piastri, coitado, deu a vitória da sprint pro Norris, abriu mão de brigar com o companheiro de fato, e isso não mudou absolutamente nada. A Alpine é um caso mais particular, porque a Alpine trouxe atualizações para Interlagos. Claro, na chuva a gente não consegue notar os pacotes aerodinâmicos funcionando, porque na chuva a aerodinâmica funciona de uma forma diferente, tá? Na verdade, em muitos dos casos ela sequer funciona. Então a Alpine é uma incógnita ainda mais pra frente. Eu conversei até com um conhecido meu que é engenheiro da Alpine, e ele falou que a gente vai precisar ver como é que ela vai se render nas próximas corridas, porque a forma como uma equipe termina um campeonato dita mais ou menos como ela vai começar o próximo, tá? Claro, não é ipsis literis do que eu tô falando, mas existe uma tendência da equipe quando ela tá conseguindo aprimorar o carro, desenvolver e saber onde terminou, encontrar uma maneira mais fácil de recomeçar na próxima temporada, né? E a Ferrari ano passado foi um caso oposto disso, né? Começou melhorando no começo do ano e aí teve uma queda abrupta no começo desse. A Mercedes a mesma coisa também, né? Nos últimos anos a Mercedes apresentou melhoras
e no final, no começo da temporada pareceu que perdeu todo o desempenho novamente, mas geralmente acontece da forma que eu acabei de explicar para vocês. Então, boas notícias para a Alpine, a gente vai precisar ver em Las Vegas, e é uma corrida complicada, né? Considerando que a Alpine, eu tô falando um pouco mais da Alpine porque, pelo amor de Deus, fizeram um pódio, a gente não tem muitas oportunidades para falar dessa equipe maravilhosa, né? A Alpine vai pegar uma pista um pouco parecida com o Monza e razoavelmente o Azerbaijão, e foram as corridas que ela foi pior, né? Monza e Azerbaijão, a Alpine não se dá bem com reta, o motor é terrível, aparentemente. O carro parece que gera até bastante arrasto, e tem vários outros problemas que não vale a pena eu entrar aqui agora, é melhor o Vitor falar disso com mais detalhes, que a Alpine precisa corrigir para conseguir ter um bom rendimento em Las Vegas. Mas a briga com o Williams pelo campeonato de construtores ganha uma outra face, né? Porque a gente via a RB, a AlphaTauri e a Williams demonstrando um certo crescimento enquanto a Alpine estava em queda livre. E agora houve um turning point. E falando de AlphaTauri, precisamos falar do nosso querido Liam Lawson, né? A ascensão de Liam Lawson é uma coisa muito particular, porque, não sei se vocês lembram, quando o Ricardo estava fazendo aquele vexame na AlphaTauri, o papo era de que o Tsunoda deveria substituir o Pérez na Red Bull. E em 4 corridas o Lawson suprimiu esse discurso. Ninguém mais fala de Tsunoda na Red Bull. O pessoal ignorou completamente. Não, que a Honda... Não tem mais nada disso. O Tsunoda virou novamente uma persona não grata dentro da Red Bull, como ele já vinha sendo quando tomava um cacete do Gasly. E assim, ano que vem eu acredito que vai ter uma mudança na Red Bull, tá? Na equipe principal. Acho que o Lawson vai para ser companheiro do Verstappen, mas caso não seja, pegar o Lawson numa temporada inteira, com o Lawson fazendo todos os preparativos, eu acho que o Tsunoda tomaria um cacete, mas assim, sem precedente, porque as 2 vezes que o Lawson apareceu foi de paraquedas, né? Ele nunca deu bom dia e chegou de mansinho. Ele caiu de paraquedas do telhado, foi desafivelando o cinto, tirando a mochila do paraquedas, vestindo um terno, e a corrida rolando, o campeonato rolando. E ainda assim, nas duas oportunidades que apareceu, né, na última quando o Ricardo teve acho que quebrou o dedo, enfim, e agora com a troca de pilotos, nessas 2 oportunidades o Liam Lawson simplesmente botou o Tsunoda no bolso. Não vou dizer que massacrou, mas botou no bolso, tá? Porque era pro Tsunoda estar bem melhor do que o Liam Lawson. E assim, o Lawson tá batendo de frente com o Pérez, gente. Entendeu? Tá na Red Bull. Não existe hoje argumentos para trazer, por exemplo, um Colapinto do que um Liam Lawson. Apesar de que o Williams e AlphaTauri tem uma certa diferença de carro, eu não acho nem que é grande, mas há uma certa diferença de carro, de desempenho, favorecendo a AlphaTauri, mas o Lawson tá batendo no Colapinto, o Lawson é da academia Red Bull, tá no grupo há muito tempo, e, pô, sinceramente, eu acho que até pra carreira do Lawson seria melhor pro Colapinto também não pegar um Verstappen agora, em 2025. Seria loucura. Seria triste, porque o Verstappen ia amassar o nosso querido Franco. E melhor deixar bater no neozelandês, né? Para finalizar, eu queria falar que Bortoleto é piloto da Sauber quase oficial. Todo mundo já comentou, até o Litrão Sincerão, que sempre traz notícias de bastidores bem interessantes. O Bortoleto é piloto da Sauber. Eu já falei para vocês, era a melhor opção, tá? Por que eu digo isso? Eles vão pegar um cara que é campeão de Fórmula 3 no ano de estreia, que é campeão de Fórmula 2 no ano de estreia. Mas Freck é Fórmula 4. Foda-se. Tá? Vão pegar um piloto que demonstrou esses desempenhos na base, vão colocar ele para pilotar junto com um cara extremamente experiente, que é o Hülkenberg, e que também é muito rápido, vai puxar ele para cima. E esse moleque vai chegar sem a pressão de ter que brigar por alguma coisa, porque é o primeiro ano da Audi. Então meio que Audi e Bortoleto vão aprendendo, e o Hülkenberg vai liderando a equipe, tira um pouco o holofote do Bortoleto, tira um pouco a pressão do Bortoleto, uma coisa, não é parecida, ia citar, mas não tem nada a ver, Russell e Kubica em 2019, não é a mesma coisa. Mas vai tirar um pouco a pressão do Bortoleto, ele vai conseguir começar com um pouco mais de tranquilidade, uma tranquilidade que, por exemplo, o Colapinto não teve. O Colapinto já chegou já sentando na pioba já para pegar o álbum, então, e conseguiu vencer. Então eu acho que
eu tendo a achar que o Bortoleto até perca para o Hülkenberg no primeiro. O Hülkenberg é um piloto extremamente veloz, extremamente talentoso, então não desmereçam o Hülkenberg. Mas para ele vai ser melhor a aprendizagem que o Hülkenberg pode passar para ele, porque é um piloto que todo engenheiro fala que o Hülkenberg é excelente no acerto de um carro, na evolução das equipes, no entendimento de como funcionou cada atualização e no feedback de como melhorar o carro, como desenvolver. Ele tem um toque de engenheiro muito perspicaz. Então, passar essa experiência para o Bortoleto vai ser extremamente importante, ainda mais se o Bortoleto for ficar de verdade no projeto da Audi, que é melhor que o da McLaren em relação à gestão de pilotos, né, gente? A McLaren tem um piloto super talentoso, que é o Piastri, que é mais talentoso do que o Bortoleto, que é jovem, quase a mesma idade do Bortoleto, eu acho, é 2 ou 3 anos de diferença, e o outro é o Norris. Então, eu não vejo a McLaren se desfazendo de nenhum dos dois tão cedo, tá? Eu acho que os dois vão ficar numa questão meio parecida com Coulthard de Hakkinen, sabe? Vão ser companheiros de longo prazo, e eu não vejo o Bortoleto se enfiando nesse espaço aí como, sei lá, um Kimi Raikkonen fez. Então eu acho que para ir para Audi é de fato a melhor opção. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, ficou um pouco mais longo. Espero que tenham gostado, me perdoem, e daqui para frente eu prometo a vocês, não prometo não, mas eu digo a vocês que eu vou gravar com mais frequência. E o Baiano Comenta vai voltar todos os dias. É isso, até a próxima, forte abraço